Hoje eu vou direto ao tema com você. A crise global de saúde cerebral. Isso é a OMS falando. E aqui a gente vai ver o que compõe isso. Por que a OMS está tão preocupada? E se eu fosse você, eu trabalharia na prevenção. Porque assim, a crise é maior do que se fala e do que se imagina. Inclusive porque pessoas que deveriam decidir sobre isso estão em crise e não querem confessar a própria crise que vivem. Mas você vai entender o que eu quero dizer aqui. Vamos lá? E se você quer conhecer melhor meu trabalho, cienciameditativa.com, você tem acesso a tudo, tá? As terapias, aos cursos da plataforma, ao grupo de descontos com produtos de saúde e qualidade de vida. Tá tudo ali na plataforma cienciameditativa.com, tá? E nas redes sociais, o @VitorMedita ou @VitorZenPerformance, tá bom? Um para produtos, o outro para esse trabalho de terapia e saúde mental. Vamos lá? Começando. Aqui, a saúde cerebral em foco, né? O que que a OMS está preocupada, a Organização Mundial de Saúde, né? Um em cada três pessoas hoje enfrenta condições neurológicas adversas. E é necessário que governos, países, instituições tenham uma estratégia de enfrentamento disso, para que não se agrave e para que não se piore o problema. Né? Porque se um em cada três já apresenta algum problema, a tendência é se agravar isso. A prevalência alarmante de condições neurológicas. Enxaqueca é uma das condições que afeta milhões globalmente, e essa é uma condição neurológica que as pessoas tomam paliativos, mas nós não temos um trabalho de resolução efetiva e muitas vezes está em outros aspectos comportamentais, terapêuticos, né? E isso não é direcionado. Epilepsia, transtorno neurológico com graves implicações, e também rede pública sem atendimento disso, sem um processo de conscientização, sem um processo de tratamento, sem um processo, né, público, né, de mundial, no sentido mundial, nós estamos falando, né, de uma condição de tratar essa questão, e o AVC, principal causa de incapacidade no mundo. Então, quando a gente fala, né, de pessoas incapazes, né, pessoas altamente com dependências, uma das principais causas são os AVCs. E isso é algo importante de se refletir, né? Também é algo que precisa ser direcionado. Então, esses são os pontos que a OMS apresenta. Prevalência das condições neurológicas, impacto alarmante na saúde global. Então, um em cada três afetados. 40% da população mundial está apresentando condições neurológicas, né? Especialmente enxaqueca, AVC e demências. O impacto é significativo na qualidade de vida global, porque você tem uma questão de comprometimento da própria estrutura social. Por isso que é preciso se discutir e não esconder o problema. Nós estamos falando da constituição de estruturas de cidade, de comércio, de transporte. Isso afeta a questão hospitalar. Você fala, mas eu não tenho esse problema. Sim, mas se um dia você precisar de um hospital, pode ser que esse hospital não tenha vaga. Justamente porque ele está mal escalonado para lidar com essas outras questões. Então, por isso é importante levar esse tema a outras pessoas, discutir esse tema. E a lacuna dos cuidados neurológicos essenciais. E aqui tem a questão terapêutica, que pode fazer muita diferença no encaixe social, na redução do impacto, no aspecto de aceitação de limitações, para lidar melhor com elas e fazer elas, inclusive, serem pouco significativas dentro do processo de inserção social do indivíduo. Né? Então nós temos aqui, né, um apelo urgente por ação coordenada, é isso que a OMS tem feito. E hoje em dia, né, com o ataque que é feito à ONU, com o aumento, né, do espírito bélico entre as nações, isso também dificulta, porque os programas relacionados à saúde são completamente deixados de lado. Completamente deixados de lado. Então a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, destaca a necessidade de ações globais, coordenadas e baseadas em evidências para enfrentar a crise. E aqui outra coisa baseada em evidência é porque se com doenças como outro dia, né, como o autismo, se solta fake news dizendo que isso é gerado por remédio X ou remédio Y, assim, é uma fake news cheia de preconceito, dificultando a inserção social, dificultando a melhor lida social com a questão, deixando pessoas deslocadas da possibilidade de capacitação, né, social e profissional. Então isso a OMS tem destacado também, essa dificuldade, né, neste tema. Então, gargalos em políticas públicas e financiamento. Né? E percebe então que a mídia hoje não dá muito espaço para isso e fica discutindo certas coisas. Que fulano falou isso, que ciclano está namorando a fulana que é assessora do secretário. Né? E assuntos tão importantes não passam pela pauta social, né? De discussão social e de cobrança, né? De políticas públicas nessa direção. E nós, de novo, um a cada três está sendo afetado, hein? E a gente nem fala sobre o tema. Então, políticas nacionais. Atualmente, 63 países possuem políticas nacionais sobre saúde cerebral. Lembrando que esse é o principal tema de preocupação de saúde do brasileiro. Hein? É outra pesquisa que a gente já falou num vídeo anteriormente. É o principal tema de preocupação. Mas não significa que nós estamos, né, trabalhando, como a OMS solicita, de políticas públicas coordenadas. E apenas 34 países têm financiamento específico para esse tipo de trabalho. Você vê que entre os que discutem, quase a metade só que tem algum tipo de financiamento.
que é financiamento específico? Né? A falta de investimento direto resulta em lacunas significativas, o trato fica completamente comprometido em relação a isso. Então, esse aqui é uma tabela que não tem nada a ver aqui na apresentação. Desigualdade no acesso a neurologistas no mundo. Então, países de baixa renda enfrentam grande dificuldade, inclusive de médicos neurologistas, e quanto mais terapia para reduzir o impacto social disso, né? Então, o resultado de diagnósticos tardios e tratamento inadequado em muitos casos. E no Brasil tem muito disso também, essa política, não é para política, a palavra errada aqui, a mentalidade farmacêutica. Eu tenho várias pessoas, mas eu estou um pouco, me dá um remédio. Eu estou um pouco, eu quero um remédio. Essa mentalidade farmacêutica também é tratamento inadequado, porque em vários casos está levando a pessoa de um problema para incapacitação, ou de um problema para o amortecimento social dessa pessoa, né, impedindo o desenvolvimento dela em termos psíquicos, de inteligência, de capacidades. Né. Então, consequências da desigualdade global, né? Que aí a desigualdade, a questão de acesso a recursos, piora o quadro, né? Piora ainda mais. Então, no Brasil, que é um dos países campeões em desigualdade social no mundo, né? Um dos países mais injustos do mundo, isso fica extremamente presente, né? Então, a escassez, né, de diagnóstico, de médicos, de tratamento, né? A ausência de diagnóstico precoce, o tratamento contínuo é muito difícil de obter. Grande disparidade em distribuição de profissionais, né? Então se ataca quando se tenta fazer um programa de aumentar o número de médicos, especialmente em regiões mais afastadas, porque a ausência de médicos valoriza certos salários, né? E a abundância de médicos diminui salários, então tem toda uma questão bastante complicada aqui, a concentração de médicos nos grandes centros, os cuidados inadequados, né? E a questão de neurologistas, não só, e aqui eu acrescento, e terapeutas, não só neurologistas, e terapeutas, porque alguns casos mais agudos, o neurologista é fundamental, mas tem muitos casos bem menos graves que o terapeuta é a grande saída e muito menos custosa, socialmente falando, né, financeiramente falando. As barreiras sociais. Existe um estigma social, existe preconceito, por isso, espalhe esse vídeo para reduzir o preconceito. Espalhe coisas boas, porque com menos preconceito eu tenho mais ações efetivas. O preconceito ele dificulta a tomada de uma política pública. Exclusão social, né, já falei, tem um vídeo que eu falo até aqui no canal sobre o Brasil é um dos países mais maldosos do mundo, porque ele se acostuma com essa defasagem social e ele se conforma com essa defasagem, ser o país com maior defasagem de renda do mundo. Né? Então, eu digo um pouco sobre a maldade do brasileiro. Né? E as dificuldades financeiras que afetam o acesso ao tratamento. Né? Não é só a exclusão social, mas o próprio o fato de a ausência do valor não permite que a pessoa tenha acesso. Né? Ela é excluída e não tem o acesso. Ela poderia ser excluída, mas ter o acesso. Então, por isso são coisas diferentes. Então, impacto nas barreiras do tratamento. Né? O estigma, né, exclusão social, dificuldades financeiras, falta de conscientização e necessidade de políticas. Tá? Esses pontos eu quero destacar na apresentação, porque eles são fundamentais para a gente solucionar, para a gente indicar um tipo de solução para isso. A prioridade é urgente para todos, porque, de novo, não trata. Eu já tive situações familiares de chegar no hospital e o hospital está lotado por outros atendimentos, por outras questões, e aí não tem muito com o hospital lotado, diz, esse aqui é mais grave do que aquele, os médicos mesmo ficam travados na loucura do atendimento, o que é mais grave, o que não é, e você começa a ter mau atendimento, mesmo em hospitais caros, mesmo em hospitais nobres, porque não tem um programa organizado de tratamento das questões. Então você começa a ter uma desordem no atendimento da saúde e afeta a todos, né? Porque pega mesmo os mais ricos quando você não tem esses assuntos tratados. Então uma ação coordenada é fundamental, né? nesse sentido, a política pública. E aí assim, o governo não faz, mas você vota num cara que não põe isso na pauta, né? Então pensa nisso também. O que eu posso fazer? Então vamos refletir sobre isso. Desigualdade no acesso à saúde, né? Menos de 35, aquilo que eu já apresentei para vocês, necessidade de investimento em infraestrutura, o que é bem caro, acesso limitado aos cuidados e desigualdade regional, acaba ampliando o problema. Então, assim, esse assunto do aspecto terapêutico, da forma como nós podemos amenizar o impacto social, nós podemos trabalhar na prevenção de determinadas questões comportamentais, neurológicas, esse é a parte do nosso trabalho. Então, você acessa o site cienciameditativa.com, você pode acessar alguns dos nossos trabalhos e saber, né, o que pode ser feito, inclusive para amenizar questões emocionais que podem ser gatilhos para aspectos mentais neurológicos. Tá bom? Fica aqui à disposição e repassa esse vídeo para outras pessoas, porque pode auxiliar e trazer conscientização para esse problema. Tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.